Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês sobre as celebrações nórdicas. Por isso, Fique um pouco e escute. nesta primeira série de vídeos, vamos conhecer o calendário de celebrações da roda do ano. O autor romano Tácito cita na sua obra germânica do século I d.C. que os antigos povos germânicos tinham apenas 3 estações: primavera, verão e inverno. Porém, 1000 anos depois, no livro de leis da Islândia, o ano escandinavo ele é descrito como composto de 2 estações, inverno e verão. Aos poucos, os antigos germânicos dividiram o ano em 6 períodos de 60 dias. 2 desses períodos ficaram conhecidos como Litha no verão e Iuli no inverno. Infelizmente, não existem dados concluentes sobre os outros nomes. Com o passar do tempo, foram criadas novas divisões. Os antigos calendários eram derivados dos ciclos orgânicos do ano agrícola, marcando suas atividades e a existência cíclica de todas as formas de vida, fatores preponderantes em qualquer sociedade agrária. Semelhante ao ano celta, o ano germânico começava no início do inverno em torno de 1º de novembro, com uma celebração semelhante ao Sabbat celta, Samhain. Essa data marca também o início do ano financeiro e os pagamentos de taxas e impostos. Na Escandinávia, onde o inverno começava mais cedo, o festival conhecido como as Noites de Inverno era marcado para o meio do mês de outubro. O segundo período germânico começava nos meados de março e foi equiparado posteriormente com o equinócio de primavera, data do calendário romano, e com a Páscoa cristã, que manteve alguns dos seus símbolos e costumes pagãos, como os ovos coloridos e a lebre. E caso queiram saber por que são utilizados os ovos e o coelho ou lebre como símbolos da Páscoa, vou deixar no card e na descrição o link do vídeo onde eu falo sobre deusas menos conhecidas da religião nórdica. Continuando, nesse período eram inspecionados os rebanhos de animais, realizadas as bênçãos dos arados e certos rituais para ativar a fertilidade vegetal e animal. Na Escandinávia, onde nem a influência romana nem a cristã predominaram até o fim do século XI, o segundo período começava 4 meses após o primeiro, com os sacrifícios sangrentos no templo de Uppsala e uma feira de produtos agrícolas e leilões de animais. O último período germânico coincide com a data do festival celta da colheita, o Lammas, em 1º de agosto ou um pouco antes, dependendo da região. Os animais eram recolhidos dos pastos e escolhidos aqueles que seriam abatidos. Na Escandinávia, esse marco era um mês mais cedo, meados de junho, e é conhecido como o auge do verão, quando eram feitas oferendas para garantir a paz e agradecer a abundância. Na Islândia, essa festa tornou-se a data escolhida para a Assembleia Geral Anual, Althing. Durante a Idade Média, existiram outras variações da divisão do calendário, como a das 2 polaridades ou metades, clara e escura, quente e fria, recolhimento e expansão, regidas por Suna, o Sol, a luz, a energia vital, o calor do verão. E, se quiser saber mais sobre a deusa solar nórdica Suna, vou deixar no card e na descrição o link do vídeo em que eu conto mais sobre esta deusa. E também Mani, a lua, a noite, o silêncio, o frio do inverno e também, novamente, se quiser saber mais sobre este deus lunar, vou deixar no card e na descrição o link do vídeo em que eu conto mais sobre ele. Com o passar do tempo, os antigos festivais pagãos foram adaptados para datas cristãs e acompanhados por festejos populares com danças, bandas de música, competições esportivas e feiras. No período Viking,
As datas dos 3 ou 4 festivais anuais variavam em função dos decretos feitos pelos reis cristãos, que tentavam abolir quaisquer referências ou memórias pagãs. Mesmo assim, foram preservados os nomes de Iule e da Noite da Mãe para as comemorações de inverno, que, apenas muito tempo depois, foram equiparados com o Natal cristão. Este mesmo uma adaptação das celebrações pagãs romanas da Saturnália. O solstício de verão, o Midsummer ou Lithoblot, amplamente celebrado no norte europeu pagão, sobreviveu às comemorações e fogueiras dedicadas aos santos, marcados no mês de junho. Na divisão mais antiga do calendário nórdico, em 2 estações, da colheita e do florescimento, as celebrações que acompanhavam eram as noites de inverno, marcando o começo do ano, e o festival de Ostara, que foram depois acrescidas de mais 2 intercaladas entre si, o Iule no solstício de inverno e o Midsummer no solstício de verão. No entanto, é importante lembrar que, para os povos antigos, era mais relevante observar os sinais da natureza, como os primeiros brotos, a partida ou o retorno dos pássaros migratórios dos países quentes, o acasalamento dos animais, do que se guiar apenas pela viagem do Sol. Fato que explica a diversidade de datas para os mesmos festivais. Ano apenas entre os povos celtas, germânicos e escandinavos, mas para diferentes localizações no mesmo país. É importante lembrar que todas as comemorações celtas, germânicas e escandinavas eram específicas para as estações do hemisfério norte, portanto, são deslocadas em relação às estações brasileiras. Essa egrégora continua vibrando e persiste até hoje entre nós nas festas cristãs de Natal, Páscoa, festas juninas, finados, que independem da localização geográfica. A celebração dos antigos festivais é uma demonstração de respeito e amor pelas divindades, os seres da natureza e os espíritos ancestrais, uma tradição milenar que fazia parte da cultura e dos costumes dos povos nórdicos, seguidos até hoje pelos seus descendentes com adaptações cristãs, regionais ou familiares. Celebrar a roda do ano nos seus pontos mais significativos proporcionava um alinhamento melhor com as energias das estações, das energias naturais, dos ciclos cósmicos e telúricos, bem como aprofundava a conexão religiosa e espiritual, favorecendo o intercâmbio energético com os planos sutis e a egrégora ancestral. Devido à diversidade de divisões da roda do ano nórdico, propostas por vários autores estudiosos dos calendários específicos e dos seguidores da tradição Ossatro, vou seguir a ordem tradicional dos festivais maiores, começando por Yule. Esses festivais, chamados de Hoitides, marés sagradas, são celebrados na véspera dos dias escolhidos, e a maior parte deles coincidia com solstícios e equinócios, e poucos com a lua cheia. Porém, todos são oriundos do antigo calendário agrícola europeu, estabelecido em função dos ciclos das estações e dos ritmos da natureza, sendo preparar e abençoar a terra, arar, semear e plantar, retirar as ervas daninhas e os insetos predadores, colher, armazenar, celebrar e agradecer. Este é o último mês do ano e a metade do primeiro mês do ano novo são denominados Yuletide, a maré de Yule, e representa o período mais sagrado e importante do calendário pagão, escandinavo e germânico, precursor das atuais comemorações natalinas. É isso mesmo que você ouviu. Os complexos festejos de Yule são celebrados durante 12 noites, começando na Noite da Mãe, o Modranicht ou Modersnacht, que antecede o solstício de inverno, cuja data antigamente variava em função do calendário juliano
ou gregoriano, mas coincidia sempre com a entrada do Sol no signo de Capricórnio, que é 20 ou 21 de dezembro, quando todas as mulheres da família são honradas junto com os ancestrais. A partir desse dia até o fim de Yule, todo o trabalho de tecelagem era encerrado e guardado, e a casa devia ser cuidadosamente limpa e preparado para o encontro familiar. A primeira noite de Yule, noite da mãe, é dedicada às deusas Frigg, Nertus, Holda, Bursta e Asdissir. Na reunião da família são invocadas e agradecidas suas bênçãos, o espaço sendo iluminado por muitas velas. Os familiares trancam uma guirlanda de folhagem, fitas, sinos, nozes e prendem nela seus pedidos escritos em runas sobre tiras de papel, expressando desejos, compromissos ou afirmações para o próximo ano. E se parece com algo que a gente faz, como aquelas promessas no fim do ano, para poder serem cumpridas no ano seguinte. Pode parecer coincidência, mas não é. Muito do que fazemos hoje em dia vem de coisas que aconteceram há anos atrás, muitos anos atrás, que podem ter continuado igualmente ou ter se modificado ou evoluído, né? Mudado, transmutado ou todo esse tipo de coisa. Mas continuando, a guirlanda, assim como a gente usa, muitos usam durante o Natal, ela simboliza a roda solar, o antigo anel sagrado sobre o qual são feitos juramentos e selados compromissos. É colocada acima da lareira ou no altar familiar, sendo guardada até a 12ª noite, quando é queimada para liberar os pedidos. O ritual desta noite é sempre realizado pela dona da casa e seguia o roteiro tradicional de um blot. Podem ser feitas leituras oraculares com as runas e abençoados todos os presentes, bem como a casa, o quintal, os estábulos e os animais domésticos. Na noite da mãe, considerada a mais longa do ano, o tronco de Yule, Yule Log, é aceso. Ele é feito de um tronco horizontal de pinheiro em que se fincam 3 velas, uma vermelha, uma verde e uma dourada, podendo ser decorado com símbolos tradicionais ou uma guirlanda de folhagens com azevinho ou era. A tradicional árvore de Yule representa a Yggdrasil, a árvore do mundo, que conecta os 9 mundos da cultura nórdica, e é enfeitada com estrelas, reproduções de flocos de neve, rodas solares, ferraduras, sinos, trevos de 4 folhas, globos, maçãs douradas e representações de animais totêmicos como o gato, lobo, urso, javali, alce, corvo, falcão, cisne, coruja, raposa e também rena. Uma luz, ela deveria ficar acesa a noite inteira, e para os espíritos guardiões das moradias é deixado do lado de fora da casa um prato com mingau de aveia, coberto de creme de leite ou manteiga e alguns doces. Em 21 de dezembro, na noite de Yule propriamente dita, a reunião é ao redor da ceia, cujo centro é o javali assado em honra ao deus Freyr, e acompanhado de maçãs que representam a fonte da juventude da deusa Idun. Que também, se vocês quiserem saber mais um pouco sobre o deus Freyr e a deusa Idun, vou deixar no card e na descrição o link onde eu falo mais sobre essas duas divindades. Nesta noite era comemorado o Yule propriamente dito, reunindo, além de familiares, vários amigos, ou organizava-se um blot ou sambel comunitário, seguido da tradicional ceia e a troca de presentes. O ritual ele é alegre, entremeado com histórias, canções, brindes e votos para a saúde e prosperidade de todos. Antigamente fazia-se uma vigília para reverenciar o nascer do sol, louvando a deusa Suna, os deuses Balder, Freyr e Yule, e também as deusas Gurthur, Nerthus e Skadi.
além de honrar as Nornir e homenagear as Tísir e os Alfar, os ancestrais femininos e masculinos. Levam-se também oferendas para os seres da natureza e alimentos para os pássaros e roedores. Mascarados também poderiam percorrer as casas representando a caça selvagem. Os presentes também são parte da tradição antiga, sendo trazidos pelas senhoras brancas, Holda, Bursta ou Pursta, ou o precursor do Papai Noel, uma manifestação do deus Thor ou Thunar, como o grande protetor e melhor amigo da humanidade. As crianças penduravam suas meias perto das lareiras ou janelas para que fossem recheadas com presentes. As comemorações de Yule terminam com Toftenat, que coincide ou não com a véspera do Ano Novo. Após a cristianização, esse período começa no Natal e termina no dia da Epifânia, 6 de janeiro, até que foi aos poucos sendo reduzido e adaptado para as festas cristãs de Natal, porém preservados os antigos costumes e símbolos pagãos. Na 12ª noite, na véspera do Ano Novo, durante o Blot ou Sambel, os participantes expressam de forma solene seus juramentos e compromissos, reafirmando os pedidos feitos e colocados na guirlanda na primeira noite de Yule, a noite da mãe. Cada pessoa segura a guirlanda como um testemunho e substrato material para suas afirmações, elevando-a para o céu e tocando depois com ela a terra. No final desse ritual, a guirlanda ela é queimada ritualisticamente para liberar os pedidos nela contidos. Nos tradicionais brindes são homenageados os deuses e as deusas, pedindo sua bênção e proteção para o próximo ano, usando depois o oráculo rúnico para obter presságios e orientações. A celebração podia continuar de uma forma mais descontraída, compartilhando bebida, comida, canções, danças e histórias. A noite de 31 de dezembro é considerada a noite de Pursta, acreditando-se que nesta noite as deusas Holda, Bursta ou Pursta vão visitar as casas para verificar se o trabalho de fiação foi bem feito. Caso contrário, ele é desfeito ou rasgado por elas. O dia 1 de janeiro, o Thredtandi, a 13ª noite, é o limiar entre o velho e o novo, quando juramentos e compromissos têm maior poder e as leituras rúnicas são favorecidas. Os povos nórdicos acreditavam que durante o período das 12 noites, os portais entre os mundos se abriam. Permitindo a comunicação entre os seres sobrenaturais, os ancestrais e os humanos. A caça selvagem, conduzida por Odin ou Wotan, percorria livremente os céus enevoados e cinzentos, buscando e recolhendo as almas perdidas. As senhoras brancas também sobrevoavam a terra e traziam a neve para cobrir e resguardar o solo até a chegada da primavera. Colocar pinheiro ou guirlandas de azevite dentro das moradias é um costume ancestral que representa a força da alma que sobrevive às dificuldades e desafios, assim como as árvores que permanecem verdes mesmo sendo cobertas pela neve. O solstício de inverno assinala um ponto importante na marcha do Sol, que parece ficar parado durante 3 dias antes de voltar a subir, aumentando assim o dia e a luz, uma representação simbólica do renascimento do Sol e das divindades solares. Portanto, Yule é a celebração que representa o renascimento, acontecendo na completa escuridão e silêncio, que são as condições cósmicas e mágicas que acompanham o final de um ciclo à espera de um novo começo, levando a uma renovação psíquica
e realinhamento espiritual. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje, porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Depois, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sino para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Também me siga nas redes sociais para que vocês fiquem sabendo sobre os novos contos que eu vou estar liberando e também alguns spoilers sobre o que eu vou estar cobrindo nessas histórias maravilhosas que eu tenho para contar. Porém, até o próximo conto e que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.